Bom dia, pessoal. Eu sou Paulo Riga, mais um vídeo da série Nibiru, o Planeta Saneador. Eu estou, como digo sempre, muito satisfeito. Nós estamos já alcançando a linha dos 3.000, pessoal. Mas o assunto hoje, pessoal, porque o que eu tenho feito esses últimos vídeos, como vocês perceberam? Eu tenho pegado feedback de vocês, por isso que é interessante essa interação de vocês sempre quando tiver a dúvida, por menor que seja, me escrevam, porque isso pode ser o quê? Eu pego o... Vou dar um exemplo para você que você vai entender já. Joyce é lá do Rio Grande do Sul. É o casal, entraram uma semana, 10 dias, é poucos dias. Mas eles sedentos, graças a Deus, né? Então, a Joyce, dia 7, escreveu para mim sobre outras dúvidas, né? E inclusive uma coisa que eu escrevi no e-mail de resposta para ela pergunta: o que é quarentena? Realmente eu comi bola, ou seja, eu no afã de responder vou blá, 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 atropelando, e na realidade esse é o tema de hoje. Então eu já mandei a resposta para Joyce no dia que ela falou, está aqui a resposta inclusive, né? Mas eu achei que esse tema, como pode ser, é aquilo que eu falei, o feedback pode ser o quê? Nós somos quase 3.000 hoje, pessoal, 10.000, 106 países, é um negócio meio violento. Então, eu vou falar hoje o feedback que a Joyce me mandou dia 7, o que é quarentena. Esse caso aqui é de 1900 e cacetada, lá para trás, ocorreu, ela é da Bahia, ela é do Rio, e foi um dos primeiros casos de abdução no Brasil, foi muito comentado, inclusive sem querer eu tropecei num programa do Flávio Cavalcante. Por quê? Porque a Pórtia, que ela veio como Mariá, que é a alma gêmea do Saint Germain, esteve no Flávio Cavalcante. Então eu estava procurando, falei, isso às vezes eu encontro aqui, né? Agora, mas não tem nada de referência. O que eu encontrei muito foi a Bianca e Carran. Eles passaram praticamente depois dessa abdução e vieram para São Paulo a convite do Flávio Cavalcante, que era da Tupi, se não me engano, e tinha um problema bombástico, ele falava muito bem, jornalista e tal, né? E fazia aquele fuá em cima. Então ele divulgou esse caso da Bianca e Carran, ficou muito famoso no Flávio Cavalcante, na Tupi, né? Então eu aproveitei o gancho. Eu estava pesquisando o Flávio Cavalcante e tal, e aí o que eu acabei fazendo? Entrei no site que a Bianca, olhem que interessante, pessoal, isso eu acho que vai ser não só do ponto de vista quarentena, que eu quero falar, a Joyce me indagou e eu estou passando para o povo hoje, é justamente um fato interessantíssimo aí, que é um pequeno histórico. A Bianca e o marido dela, que chama-se Hermínio, eles eram na época testemunhas de Jeová, da Assembleia de Deus, quando foram abduzidos. Então eles estavam numa estrada lá do Rio, apareceu um bichão lá em cima deles, uma luz tremenda, e eles foram sugados para dentro do disco voador. Aí se apresentou esse senhor chamado Carran, que a própria Pórtia, quem assistiu ou o texto do vídeo que eu fiz da Pórtia, mandei texto, mandei tudo, a reportagem do Yuri Vieira, né? Ela citou o Carran, o Carran, tal, conheço muito, né? Quer dizer, mas, então o que eu quero dizer para vocês? Eu peguei o depoimento da Bianca com o Carran num diálogo, logo no início, tanto que ela conta, tem um livro, caso vocês queiram esse livro, acho que é o segundo livro da Bianca, é o mundo dentro, é vida dentro da vida, e tem mais o primeiro livro. Mas você se lembra do Nosso Lar, aquela que contou como que funciona o plano, aquele espírito que psicografou o Nosso Lar, tudo, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, perdão, pessoal. Ele narrou todo como funciona o plano o seguinte agora, né? Ocorre que essa moça, ela não precisou morrer para ir. Ela foi em viagem astral que o próprio Carran ensinou. Tanto que ela continua no interior de Goiás,
Ela hoje é uma referência, tanto que ela contou que depois desse programa do Flávio Cavalcante, ela tinha largado a vida dela, largou até o marido, né? Porque imagine, né? Você imagine o marido dela era um pastor dessa igreja que eles frequentavam. E, no entanto, eles foram abduzidos e ela é muito, um coração aberto, quer perguntar de tudo, que ela vivia naquela, né? De Deus é pecado, tudo não pode fazer, né? Então, quando ela viu o Carran, começou a perguntar tudo. Inclusive, faz parte dessa reportagem. Vocês vão ler que interessante, coisas tipo, Deus, como é que Deus? Então, ela pergunta os negócios assim, bacana. Então, para nós que estamos começando no caminho, é interessantíssima essa reportagem. Vai servir para muita gente. Então, o que é o caso hilário que eu queria contar para vocês? Que enquanto a Bianca estava sequiosa, que ela viu um mundo descortinado, caiu todo quanto é véu, todo quanto é paradigma da religião, entre aspas, dela, e o marido estava junto, ficava assim: ô Carran, você sabe que Jesus é o Pai, Jesus é o Salvador, fora dele não há salvação, e que existe o diabo, que existe o que lá. Eu falei, meu Deus do céu. Então ela não tinha jeito, não tinha jeito de continuar com o... E eu sou um missionário de Cristo aqui na Terra, e não sei o que lá, e aqueles papos, né, que vocês conhecem já. Então, vocês imaginem a situação, na frente de um ente, do nível de Ashtar Chaham, tanto que ele conta os primórdios do mundo. Por isso que eu vou entrar em tudo isso aqui. Tá bom, pessoal? Então foi um pequeno prólogo só. Vamos entrar no assunto então. Eu, como sempre faço, inclusive incluí o texto do diálogo de Bianca Carran, que eu acho muito interessante, no qual ela narra esse acidente solar, né, que houve, que eu já falei para Joyce, e tem um vídeo que faz parte do site dela, que está embaixo, caso queiram acessar, está embaixo, que é o mesmo diálogo, só que em vídeo que ela bolou, ela com Carran, em que conta o que eu vou dar uns lances para vocês. Então o que acontece? Eu já falei para Joyce, só que do ponto de vista da Amazofia. Mas você pega o Zacarias Sitchin, pega todos os que estão falando, os grandes videntes, os que escrevem sobre isso, sobre o acidente solar, é a mesma coisa, com leves variações. Porque a história, eu estou contando para vocês, é minha versão. Então ela está feito a minha personalidade, aos meus defeitos, a tudo quanto é minha cultura, meus traumas, entendeu? Então é diferente. Se eu pular uma pessoa para contar a mesma coisa que eu estou falando, a versão é diferente. É dela, ou a minha. Então é o fato da gente ter esse canal, apesar dos avatares aqui na Terra. Pessoa comum para gente comum. Então vamos lá, pessoal. Acidente solar, quarentena. Eu não sabia na época, eu soube agora, viu, Joyce? Foi de 3.000 anos. Se vocês têm como o diálogo de Bianca e Carran. Então, praticamente o diálogo deles, o qual, no contexto, está inserido esse acidente que eu acho muito digno de ser lido. Inclusive, pessoal, eu diria o seguinte: há 50 e poucos mil anos atrás, de acordo com as ordens do próprio Luiz Gonzaga, foi quando a família, essa raça adâmica, foi introduzida na Terra para poder dar um upgrade para aumentar a população na Terra. Já existia povos aqui, tudo como vocês sabem. Então a história do Adão e Eva na Bíblia, ela se torna a história da carochinha, que é uma referência, é uma história também. Alguém contou e resolveu colocar daquela forma, porque era o nível de entendimento da época. Então, pessoal, essa turma não acertou com o natimortos e teste genético. Então, teste genético não é um pecado, não é uma transgressão. De acordo com o Drunvalo Melquisedeque, nós temos 22 projetos de mistura de gene na Terra hoje. Então, isso aí é constante. Os pessoal dos níveis lá de cima, que formaram esse planeta. E esse Carran fez parte, ele contou a história da boca dele. Então ele falou o seguinte: quando, então, na fase que estava a raça adâmica, que não estava dando certo a coisa, papapó,
pouquinho antes tinha explodido o planeta vizinho nosso aqui, e não aconteceu nada com a explosão. Então, oscilação, formou a Lua, formou aquele cinturão de Saturno, é o resto desse planeta. Quando o Sol recebe essa explosão e resolve devolver, que são as explosões solares devido a essa instabilidade desse planeta, como contempla Joyce, é o que ocorreu o quê? O acidente solar. Isso voltou para nós em forma de radiação, penetrou no escudo magnético da Terra e afetou tremendamente os neurônios. Os neurônios são o quê aqui? Aquilo que eu falei, a interface. São 144 mil pontinhos luminosos que fazem o quê? Conexão entre todos os mundos sutis com o corpo físico. E isso foi cortado da gente. Por isso que até hoje nós pagamos pecados ou por ignorância, que isso já foi corrigido, Cristo já veio e corrigiu, provou, falou, olha, acabou o problema do... Mas nós o quê? Na nossa memória ainda está o quê? Que nós não enxergamos, não vemos, não ouvimos, não saímos em corpo astral e tudo mais, que é a quinta dimensão agora. Com isso vai facilitar o quê? Contato com os mundos superiores, etc. Então, pessoal, esse acidente solar, hoje eu sei o detalhe, Joyce, olha que beleza. São 3.000 anos. 3.000 anos que nós ficamos aqui, abandonados. E o Carrão falou, não, vocês não estão abandonados. Só que, porque você sabe que as linhas energéticas do campo magnético da Terra, os discos voadores usam isso aí como estrada. Quando houve essa volta desse acidente solar, as vias de comunicação, como vai ocorrer agora quando o Nibiru passar, vai ficar uma nhaca isso aqui. Então ninguém pode interferir porque não dá para chegar na Terra. Então eles esperaram o pó baixar, levou o quê? 3.000 anos na contagem nossa, e eles esperaram, quando eles vieram para cá, os seres humanos estavam bestializados, aqueles que eles deixaram na época 3.000 anos, nós temos uma vida finita aqui, como vida e morte. Já não existia mais aquelas raças, o povo misturado com macaco, eles faziam sexo, faziam família com os macacos, estava degenerado aquilo que eles vieram criar como o ser divino aqui na Terra. Então foi uma choradeira, pessoal, nossa, como é que ficou a Terra? E foi esse acidente solar. Então, pessoal, isso está amplamente narrado aqui no diálogo entre Bianca e Carran. Na época que não existia nada de ufologia no Brasil, ocorreu isso. Então foi assim foi um boom, um rasgo de reportagem do Flávio Cavalcante na época e tudo mais. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Inscrevam-se na lista. Tem gente ainda, pessoal, que não sabe fazer a dupla inscrição. Então, para vocês terem uma ideia, tem 375 pessoas nessa lista que eu vou anunciar o curso nele. Tem 102 pessoas na lista de pendentes, 30%, pessoal. Então, tratem de quem enviou o pedido de inscrição e não recebeu nada ainda na sua lista de e-mails, procura um LAN house, um computador de um amigo, alguém que tenha um computador de mesa e acesse seu e-mail, que se eu não me engano é Gmail. Acesse o Gmail e vão ver que vocês não receberam mais nada a respeito aqui do Nibiru da gente, então refaçam a inscrição, que tem uma cartinha minha que eu falei lá, só falta um clique, obrigado, só falta um clique. Mandei até um e-book de presente. Tá, pessoal? Então são 102 pessoas pendentes, que nós podemos estar o quê? Com 375 hoje. Perfeito? Então inscreva-se na lista e quem quiser se inscrever no grupo do WhatsApp, fala com a Kalina Polidoro. E quem quiser se inscrever no canal do YouTube, que nós estamos com quase 3.000, estamos caminhando para 2.500, depois de amanhã estamos em 3.000. Então clique naquele vermelhinho do canal, inscrever-se. Perfeito, pessoal? Então fiquem com Deus, muitíssimo obrigado.